Boa noite. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao 10º. 1 João 3, de 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Para esse não pode... Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Essa passagem é a última passagem para a exposição do tema que nós temos seguido, que é o tema da esperança. Ainda não sabemos qual será o próximo tema de exposição da Palavra de Deus, mas eu tenho absoluta certeza de que o Senhor vai nos conduzir àquela exposição da sua vontade para conosco. Temos exposto esperança, segundo a vontade de Deus, como o resultado da fé que nós temos em Cristo Jesus.
E a esperança que está diante de nós é a glória eterna, para a qual nós fomos salvos, para a qual Deus nos destinou e preparou. A esperança da glória eterna que nós temos diante de nós é a nossa habitação com Deus no novo céu e na nova terra. A palavra toda de Deus foi revelada para nos conduzir nessa jornada que Deus nos deu, para nos revelar a salvação que Deus preparou em Cristo Jesus, e que não é somente para esta vida, mas é para toda a eternidade. E nós temos ouvido da parte de Deus que Ele é quem nos sustenta e nos mantém e nos faz perseverar nesta esperança. Porque naquilo que depende do ser humano, a esperança é falsa e falha. Naquilo que depende do ser humano, a esperança oscila, dia após dia, dependendo às vezes até mesmo do nosso estado de humor. Mas a esperança que Deus nos deu em Cristo, ela é estável e é permanente. Ela depende unicamente do poder e da fidelidade de Deus para conosco. E nessa última exposição da esperança, nós temos o apóstolo João falando da esperança como o resultado da obra de Deus que restaura em nós a imagem e semelhança de Deus. Aqui está escrito que Jesus Cristo veio e se manifestou para desfazer as obras do diabo. A obra que o diabo fez no início e cujas consequências nós sofremos até hoje, foi desfigurar o ser humano para que ele perdesse a imagem e semelhança de Deus. Deus não permitiu que essa desfiguração fosse completa e definitiva. Deus manteve em algum grau, em algum nível, a sua imagem e semelhança após a queda. Porque a Bíblia continuou afirmando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda. Nós sabemos que o pecado, ele atingiu a toda a humanidade em todos os tempos. Na teologia, isso é chamado de depravação total. Ninguém escapou, ninguém escapa. E então Jesus Cristo, ele veio da parte de Deus para nos redimir, e essa redenção, ela tem o objetivo de restaurar-nos à imagem e semelhança de Deus que o ser humano tinha antes do pecado. E essa restauração é para ser definitiva, eterna. É por isso que o apóstolo João, ele começa falando dessa restauração. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. A redenção nos reconciliou com Deus
e nos colocou na condição de filhos de Deus. Ou seja, desfez aquilo que nos separava de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. É um fato. Ninguém pode nos tirar isso. Foi o próprio Deus quem nos concedeu a graça de sermos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E isso não veio de nós. Foi dom de Deus. Diz a Bíblia. E nós somos testemunhas vivas desse fato. Porque o nosso coração, ele foi regenerado, ele foi mudado, nós nascemos de novo. Nós sabemos disto, porque o Espírito Santo que está em nós, nos convence, testemunha com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E essa fé é inabalável. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. O que significa isso? O mundo não nos recebe, não nos acolhe, não nos reconhece como pertencentes ao mundo. Nós somos estranhos. Para o mundo nós somos seres alienígenas. Nós somos de outro mundo, porque não vivemos segundo o mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo não nos conhece, quer dizer que o mundo não nos aceita. Ou seja, nos odeia. Nos despreza. Isso tanto é verdade porque quando ele prossegue falando a esse respeito, ele compara a reação do mundo para conosco com a reação que o mundo teve para com Cristo. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O que o mundo fez com Cristo? O mundo o rejeitou, o odiou e o matou. O mundo nos rejeita, o mundo nos odeia e o mundo quer nos matar. Jesus Cristo disse que é isso que o mundo vai fazer no final dos tempos. Jesus falou que virá o tempo em que todos aqueles que nos matarem vão fazer isto julgando estar prestando um culto a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Parece incoerente, né? Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ué, como assim? É porque nós somos filhos de Deus de direito. De direito, pela fé. Deus nos recebeu como filhos e nós já estamos assentados na glória eterna com Ele. Somos filhos de direito.
mas ainda não se manifestou o que havemos de ser como filhos de fato. E aí está a glória que será manifesta e que toda a criação aguarda, diz a Bíblia. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque na manifestação dos filhos de Deus, toda a criação também será restaurada para a glória dos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus de direito, mas ainda falta a revelação de como seremos de fato. Qual será a nossa glória? Qual será a sua aparência na ressurreição final? Qual será a sua altura? Deus vai te dar um tiquinho a mais de estatura? Tem muita gente que quer. Você vai ser mais bonito ou mais bonita? Mais inteligente? Vai ter um corpo atlético? Saradão? A Bíblia diz que não vai ter mais morte, nem dor, nem lágrimas, de natureza alguma. Vocês já pensaram no futuro eterno? No resultado da ressurreição final? Deus, Ele tem um bom gosto indescritível. O bom gosto de Deus pode ser visto em todas as coisas que Ele criou. Quando Deus criou o homem, Ele o fez diretamente pelas suas mãos. Ele o plasmou, Ele o formou. A Bíblia diz que Deus formou o homem. A palavra para a criação do homem na carta de Paulo aos Efésios é a palavra que foi traduzida por poema, poesia. O ser humano era um encantamento de beleza. Alguém já te disse que você é encantadora ou encantador? Talvez nos tempos de namoro, né? Deus tem uma criatividade incomparável e um poder para fazer as coisas da maneira mais absolutamente perfeita. Nós não vamos ter defeito algum. Não haverá mais enfermidades, nem velhice, nem deficiências. Ninguém vai estar insatisfeito com a sua imagem, com a sua aparência, com a sua estatura.
O que Deus está para realizar em nós é simplesmente indescritível. Nós não conseguimos conceber, porque nós teríamos que entrar na mente de Deus para nos olhar do ponto de vista dele. Ele nos vê já agora como filhos de direito e de fato, como nós seremos. Mas nós ainda não. Nós nos vemos como filhos de direito pela fé. Sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser de fato. A dica que Deus nos dá é que quando Jesus Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai voltar na sua glória. Em toda a sua formosura, em toda a sua majestade. E aqui está dizendo com todas as letras que nós seremos semelhantes a Ele. Deus vai nos glorificar com a glória que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso com todas as letras. Não dá nem para imaginar. Eu estava falando aqui sobre a questão de beleza, estatura e etc. Porque isso vai ser afetado. Não haverá nada que nos frustre, que nos desagrade em nós mesmos, como hoje existe. Mas a glória que nós teremos, ela será muito além do aspecto externo. Antes do pecado, só para citar um pequeno, entre aspas, detalhe a respeito da capacidade de Adão. Adão tinha uma memória que podia guardar definitivamente o nome de milhares e milhares e milhares de criaturas a quem ele deu nome. Ele não somente deu nome, como ele precisava memorizar esses nomes para transmitir de geração em geração. Adão viveu mais de 900 anos, transmitindo para todas as gerações os nomes de todos os animais domésticos, selváticos, aves e etc. E répteis. Tem mãe que quando o número de filhos passa de 5, elas correm o risco de esquecer o nome de algum. Eu já vi isso acontecer. Já imaginaram a memória que tinha Adão, a inteligência? E nós estamos para ser restaurados completa e definitivamente à imagem e semelhança de Deus,
de direito e de fato. Já imaginaram a inteligência que teremos para usar todos os recursos acumulados pela raça humana em todos esses milênios para a reconstrução da nova Terra? Eu sou impressionado com o número de vezes que a Bíblia afirma que nós vamos herdar as riquezas das nações. Que riquezas? Uma das coisas que fazem parte dessa riqueza é o know-how, é o conhecimento científico e tecnológico acumulado em todos esses milênios. Sabem qual é a última criação assombrosa da inteligência humana? É um laboratório científico que está lá na fronteira da França com a Suíça, construído a dezenas de metros abaixo da superfície da Terra, chamado CERN, C-E-R-N. Um laboratório que tem centenas de metros de comprimento, ele dá uma volta, e isso a dezenas de metros abaixo da superfície. Dentro desse laboratório, há um troço chamado colisor de hadrons. Colisor é que faz colidir, é que faz bater um no outro. É uma construção gigantesca com aparelhos gigantescos para fazer com que partículas atômicas sejam disparadas umas contra as outras para colidir, por isso é chamado de colisor, para alcançar alguns objetivos científicos meio que sombrios. Isso que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração, não, tá? O laboratório está lá, os aparelhos estão lá, o colisor de átomos está lá. E está funcionando. Mas sabem qual um dos objetivos desse colisor, desse aparelho do CERN? É abrir a entrada para uma outra dimensão, para um outro mundo. Eles querem estabelecer comunicação com um outro mundo, através dessa colisão de átomos. Alguns cientistas já se manifestaram contra essas experiências, porque elas podem trazer sobre a humanidade um mal incalculável. Mas esse objetivo sombrio de entrar numa outra dimensão para estabelecer comunicação com outras criaturas, pode ser um objetivo diabólico.
apesar de ter o nome de ciência. O que me fascina é a capacidade científica da mente humana, da inteligência humana. Um dos vídeos que eu mais gosto de ver na internet, o meu histórico de internet tá cheio disso lá, é decolagem e aterrissagem de avião. Eu fico olhando aqueles monstros, um A380, por exemplo, decolando com dezenas de toneladas só do peso da máquina. Dezenas de toneladas e mais centenas de passageiros. Tem um que pega mais de 500 passageiros. E eu fico olhando aquele monstro correndo pela pista e decolando, e pensando nos milhares e milhares de peças que foram construídas para fazer isso. Cada peça foi desenhada, projetada para aquela finalidade específica. Aí junta aqueles milhares de peças e formam aquela máquina extraordinária que transporta a gente pelo mundo todo. E eu fico admirando o poder de Deus que deu tal inteligência à humanidade. Eu fiz aqui uma volta para falar sobre a questão da herança da riqueza das nações. Quando Jesus Cristo voltar e restaurar todas as coisas, toda essa riqueza de conhecimento, de know-how científico e tecnológico vai pertencer ao povo de Deus. A reconstrução da nova terra vai começar a partir de toda essa riqueza acumulada. No início, lá na primeira construção da terra, o homem precisou inventar a roda. Agora pensem que essa reconstrução já vai começar de um ponto de progresso e desenvolvimento extraordinário. E nós seremos filhos de Deus, de fato, semelhantes à glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que no início criou todas as coisas. Traçou matematicamente a órbita de todos os planetas e estrelas. Estabeleceu a distância gravitacional entre os mundos para que um governasse o outro através do seu magnetismo. E nós estamos aí soltos no espaço, uns equilibrando os outros, pela força gravitacional, medida, calculada por Cristo, nesse universo
que é considerado infinito. A Bíblia diz que antes da eternidade havia a eternidade. E o universo faz parte de todo esse cosmos. Aí, então, quando Jesus Cristo voltar e nós nos tornarmos, de fato, semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, nós vamos poder perceber toda a grandeza de tudo isso que Jesus Cristo criou. E nós vamos ser participantes desse poder para também poder criar a nova terra. Já pensaram nisso? E agora, é por causa de tudo isso que João, concluindo a sua introdução, ele diz no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E aqui nós vamos encerrar por hoje. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A Bíblia está dizendo que diante de toda essa expectativa, nós devemos ter uma vida de santidade neste mundo. Neste mundo que não nos reconhece, não nos acolhe, pelo contrário, nos despreza. Nós precisamos responder a esse ódio com uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de retidão e de integridade que agrade a Deus, porque nós somos filhos de Deus no meio de uma geração perversa, diz a Bíblia. Se você tem essa esperança toda que nós acabamos de expor aqui, então você deve se sentir motivado a viver em santidade, a viver em pureza. Porque a Bíblia está dizendo aqui que essa esperança, ela nos motiva para isso. Se você tem essa esperança, então você aspira a viver em santidade, a viver em pureza. E nós devemos orar, pedir a Deus que nos conceda graça e poder para viver assim neste mundo. Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo. Ele disse, assim brilhe também a vossa luz perante os homens, para que eles, vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Se alguém vive na santidade de Deus neste mundo, essa pessoa, ela está resplandecendo a glória e a vida de Deus perante o mundo que está em trevas. O mundo está em trevas. E em trevas cada vez mais espessas. Porque é nas trevas espessas que irão viver eternamente aqueles que rejeitam a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Vamos pensar nisso.
E no próximo domingo, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós encerraremos a meditação nessa passagem, porque nós ficamos hoje na introdução. Mas João, ele prossegue falando da parte prática, porque esse viver puro, ele vai ser confrontado com o pecado. E aí nós vamos ver o que a palavra de Deus diz com relação aos filhos de Deus e os filhos do diabo com relação ao pecado. Que Deus nos abençoe e aplique em nós a palavra dele. Amém.